Olá, muito boa noite. O Tati Notícias está no ar. Vamos para os destaques de hoje. Corpo de dentista desaparecido é encontrado às margens de rodovia em Taubaté. Denúncia de discriminação contra idoso em São José. Atleta de 62 anos diz que foi impedido de treinar na cidade. Atendimento no Hospital Dia de São José, referência em tratamento contra doenças infecciosas, corre o risco de ser interrompido por falta de médicos. E ainda, mais um episódio da série sobre empreendedorismo feminino. O Tati Notícias começa agora. O corpo do dentista que estava desaparecido em Taubaté foi encontrado hoje pela Polícia Civil. O corpo de Alisson Frade foi encontrado nessa vala no canteiro central do quilômetro 118 da Dutra. De acordo com a polícia, o corpo não tinha sinais de violência. Primeira hipótese mesmo, ele tentou pular de uma ponte a outra, tem um vão grande, e o corpo estava ali entre a viga das duas pontes, entre a Carvalho e a Nova Dutra. Aparentemente a morte foi decorrente mesmo da queda, tanto que ele foi encontrado, inclusive com todos os seus bens pessoais. A carteira estava com todos os documentos, o Apple Watch dele, que ele estava no braço também, sem bateria. Então não teve nenhum sinal ali de violência, nenhum sinal que ele tenha sido vítima de nenhum tipo de crime. As buscas pelo Alisson foram feitas com a ajuda de cães farejadores da Polícia Civil. O Alisson estava desaparecido desde o último final de semana, quando ele voltava de uma festa de formatura com a sua namorada. Eles teriam tido uma discussão, parado o carro às margens da rodovia Carvalho Pinto, que fica aqui ao lado da Via Dutra. O Alisson desceu do veículo e aí desapareceu. Os familiares do Alisson estiveram na delegacia que investiga o caso, mas não quiseram gravar entrevista. A investigação da polícia deve ser concluída em 30 dias. O momento da briga até o óbito que a gente vai investigar, justamente com essa representação judicial que nós fizemos, com a obtenção de todas as informações que vão vir dessas operadoras de telefonia, as operadoras de telemáticas, vamos tentar reconstruir o passado para a gente realmente juntar com os laudos periciais. E o corpo agora foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde ele vai ser submetido à perícia também, para a gente daí conseguir juntar todas essas peças e avaliar qual foi realmente a causa-morte. Mas a princípio, morte natural. O dono de um desmanche clandestino foi preso no começo da tarde de hoje em São José dos Campos. Ele confessou que o imóvel era usado para realizar a prática criminosa. A polícia chegou até o local depois de perseguir um motorista com um carro roubado que saiu de Taubaté com destino a São José. Câmeras de segurança ajudaram nas buscas ao suspeito. No local, além do veículo roubado, foram encontradas diversas peças de carro sem notas fiscais. A prefeitura foi acionada e interditou o imóvel. A polícia segue investigando o caso. Um atleta de São José dos Campos diz que foi vítima de etarismo, que é o preconceito, a intolerância e a discriminação contra a pessoa idosa. O Vinícius, de 62 anos, foi impedido de treinar. A repórter Ariane Caldas conversou com ele e explica essa história pra gente. Vinícius tem 62 anos e é atleta master de atletismo. Para ele, o esporte é um estilo de vida. Essa paixão também está guardada nesta pasta, com os registros do início da carreira que começou ainda jovem. De lá para cá, foram muitas as conquistas. Eu comecei no colégio, nas aulas de educação física, me ensinaram a saltar, né? Eu tinha 16 anos, eu fui campeão infantil do Vale do Paraíba em 800, 1500 salto em altura. A carreira consolidada não impediu que o atleta encontrasse alguns obstáculos inesperados pelo caminho. São José dos Campos, através da Secretaria de Esporte, me negou eu poder realizar meus treinamentos utilizando o colchão que está lá disponível para os atletas jovens, para os atletas portadores de deficiência. Esses podem usar normalmente, mas eu, como atleta master, com 62 anos de idade, não posso. A filha, que é advogada, se juntou ao pai nesta luta. Ele me ligou muito chateado, né? Ele falou meio como um desabafo, falando que ele tinha tido esse sentimento de se sentir discriminado. E assim, pela minha experiência jurídica, quando a gente tem esse sentimento de se sentir discriminado, geralmente a gente
foi de fato alvo de uma discriminação. A advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São José dos Campos e Paraibuna avalia o caso do atleta. O fato da gente envelhecer não limita acesso a nenhum tipo de atividade. Você não tem mais idade para fazer isso. Sabia que esse tipo de opinião pode ser considerado como etarismo ou ageísmo? O termo consiste no preconceito, na intolerância e na discriminação contra pessoas com idade avançada. O sentimento de Vinícius não é um caso isolado. Apesar do Estatuto do Idoso garantir a eles direito e acesso à educação, saúde e esporte, casos como esses são comuns no dia a dia. Para a coordenadora da Faculdade da Terceira Idade da Univap, é importante quebrar o estigma de que a idade pode ser um empecilho para viver novas experiências e desafios. O mundo está envelhecendo, né? Nós nos deparamos com o aumento da longevidade de maneira expressiva no mundo, no Brasil, em São José dos Campos, e nós estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas, a cuidar de pessoas idosas e estamos aprendendo a ser pessoas idosas, né? Então, o envelhecimento hoje é muito diferente do envelhecimento de 20, 30, 40 anos atrás. E sim, hoje as pessoas idosas, elas estão participativas, com saúde, estão assim entendendo cada vez mais a sua responsabilidade na manutenção da sociedade. Para combater o preconceito, é importante que a sociedade fique atenta a casos como esse e questione sobre o assunto. A pessoa pode procurar a delegacia da pessoa idosa e pode fazer registro também no Disque 100. O Disque 100 hoje ele é uma base de dados onde vai mostrando para a sociedade, para o poder público, ele é ligado ao governo federal, e quais são as principais demandas na área do idoso. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São José dos Campos e recebemos a resposta de que a instituição não vai se posicionar sobre o assunto. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta você confere a nova determinação da Anvisa sobre o uso de máscaras nos aeroportos. E o uso de máscaras voltou a ser obrigatório nos aeroportos e aviões do país. A medida foi tomada pela Anvisa após o aumento no número de casos de Covid-19. O serviço de bordo continua liberado. Os passageiros podem tirar as máscaras apenas para comer e beber dentro das aeronaves. A medida começa a valer nesta sexta-feira, dia 25. O Hospital Dia de São José dos Campos é referência em tratamento de doenças infecciosas. A gente recebeu uma denúncia que o local pode ser fechado. Isso porque a médica responsável se aposentou no início do mês e os funcionários ainda não sabem de uma substituta da profissional. O tempo médio hoje de uma consulta é de 6 meses. O ideal seria menos. Então, nós fomos até lá e conversamos com pacientes do hospital. Vamos ver? Há 20 anos, Eduardo convive com o HIV. Ele é paciente do Hospital Dia, em São José dos Campos. É lá que ele recebe atendimento e todos os medicamentos para ter mais qualidade de vida. Porém, de acordo com os pacientes, o serviço está sendo impactado pela falta de especialistas na unidade. Há 10 anos atrás, tinha 8, 9 profissionais. Todos já aposentaram e não foram repostos pela prefeitura, certo? Então, isso vem a cada dia piorando a qualidade do atendimento. Essa paciente compartilha da mesma angústia. Ela preferiu não ser identificada por medo de sofrer preconceito. Tem aí várias situações boas que são oferecidas para a população, como a PrEP, como a longevidade da pessoa hoje vivendo com HIV/AIDS, e não tem o acompanhamento necessário de médicos, de enfermagem. Hoje nós temos 3 médicos para atender uma quantidade imensa de pacientes. O Centro de Referência a Moléstias Infecciosas oferece acompanhamento aos portadores de HIV e outras doenças infectoparasitárias. Com a falta de médicos na unidade,
O tratamento de mais de 5.000 pessoas de toda a região pode ser prejudicado. Antes, a consulta era feita mensalmente e agora, de acordo com os pacientes, acontece a cada 3 meses. Acaba custando até mais caro para os cofres públicos depois pegar um paciente debilitado e recuperar do que dar a devida assistência a esses pacientes. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos, responsável pela gestão do centro de referência, o número de atendimentos mensalmente é grande, mas não especificou quantos atendimentos são realizados aqui e o número de profissionais disponíveis. Mas ainda segundo a nota, os atendimentos estão sendo realizados normalmente e os profissionais disponíveis conseguem atender toda a demanda da unidade. No CRMI também são realizados os atendimentos preventivos. O ED faz o acompanhamento desde 2014. Para ele, se houvesse mais ações preventivas no município, a demanda seria muito menor. As pessoas elas buscam a prevenção, mas elas não são assistidas na rede pública quando elas procuram. Então, isso faz com que as pessoas elas se afastem dos meios preventivos e elas fiquem longe do conhecimento da importância de prevenir as ISTs, sobretudo. Outro fator que assusta os pacientes é uma possível transferência dos atendimentos realizados no Hospital Dia para as unidades básicas de saúde. Se essa mudança acontecer, muitos pacientes abandonariam o tratamento. Infelizmente, as UBS não estão conseguindo atender nem a população geral direito. Vai ter um médico especialista, infectologista na UBS para atender, porque essa questão não é um clínico geral, ele não é a área dele para atender essa questão. A gente nem imagina o que seria se esse hospital fechasse, porque as pessoas que vivem com HIV aqui na cidade ou tratam de outras moléstias infecciosas, elas seriam diretamente afetadas, elas abandonariam o atendimento. Se fosse transferido para as UBSs, elas também abandonariam o atendimento por essa questão do sigilo. Ainda por nota sobre os questionamentos referentes à aposentadoria de médicos e enfermeiras, a Prefeitura de São José dos Campos informou que abriu, no dia 7 de novembro, o 3º processo de credenciamento para especialistas. Nos 2 processos anteriores, não tiveram interessados e nenhum dos médicos convocados do último concurso público quiseram assumir suas funções. E amanhã é dia de Jogo do Brasil. Vamos ver como fica o tempo? Nesta quinta-feira, as temperaturas caem um pouco mais e vem mais chuva por aí em boa parte da região. Em São José, o sol aparece entre as nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Taubaté, o dia fica nublado e pode ocorrer pancadas de chuva isoladas. Os termômetros marcam 16 e 25 graus. No litoral, em Caraguatatuba, o dia já amanhece nublado e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. Na Serra, em Santo Antônio do Pinhal, as temperaturas ficam mais amenas. Mínima de 14 e máxima de 20 graus. E a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere quais serviços vão funcionar amanhã, dia de Jogo do Brasil, em São José e também em Taubaté. E é amanhã que o Brasil entra em campo. Vamos ver como ficam alguns serviços públicos durante o horário de jogo? A repórter Ariane Caldas explica pra gente. O transporte público em São José dos Campos vai operar de maneira reforçada durante os jogos da seleção. Eu vou conversar com Cássio Urano, diretor de transportes. Cássio, como que vocês vão fazer nos Jogos do Brasil? Bom, como você disse, a Prefeitura de São José dos Campos vai disponibilizar para os usuários do transporte público uma operação diferenciada nos dias que os jogos se iniciarem às 16 horas. A Prefeitura vai estar antecipando o horário de pico para as 13h30, que normalmente ele se inicia às 16 horas. Nós vamos estar antecipando de maneira a melhorar a oferta de viagem aos usuários do sistema. E durante a partida, vai funcionar também normalmente, transporte operando? Sim, o transporte público não pode parar, né? Nós vamos estar com as linhas. Todas estão, as 103 linhas do município vão estar em funcionamento normal. É óbvio que os horários não vão ser os horários programados, por conta até do atendimento que vai ser antecipado, mas nós vamos manter o transporte público em funcionamento no município.
Perfeito, Cássio. Muito obrigada pelas informações. Além do transporte público aqui em São José dos Campos, alguns outros serviços terão o horário alterado, como é o caso dos atendimentos no Paço Municipal, que durante os jogos das 16 horas vai funcionar até as 14 horas. Em relação ao UBS e às unidades de saúde da família, o atendimento será até às 14 horas. Já o Hospital Municipal, o Hospital de Clínica Sul e todas as unidades de pronto atendimento vão funcionar normalmente 24 horas por dia. As unidades escolares, elas funcionam das 7 às 14 horas e em relação ao abastecimento do mercado municipal, o funcionamento é até às 15 horas. E em Taubaté, os serviços municipais serão interrompidos a partir das 2 horas da tarde, em função do Jogo do Brasil. Mas as atividades públicas essenciais, como as unidades de saúde, limpeza urbana, defesa civil e cemitérios municipais, seguem o horário normal de trabalho. A Prefeitura informou também que vai aumentar o efetivo da Guarda Municipal para auxiliar a Polícia Militar na segurança e interdição de vias durante o evento. E hoje a nossa série especial sobre empreendedorismo feminino conta a história da Dariane, uma mãe que viu na pandemia a oportunidade de criar o seu próprio negócio. Só que ela foi além. Formou também uma rede de mulheres empreendedoras com várias pessoas do país. A gente confere agora como é que foi esse processo. A mulher está sempre buscando evoluir e criar alternativas para que ela consiga fazer as coisas de uma forma diferente e para que aquele ambiente também possa suportá-la. Ser mãe e ainda se manter no mercado de trabalho convencional, aquele com carteira assinada, nem sempre é uma missão fácil, ainda mais quando o ambiente não está completamente adaptado para esse cenário. Eu costumo dizer que a gente aprende não só a se virar, mas também encontrar oportunidade dentro dessas adversidades que a gente vivencia. E quando nós somos mulheres, estamos no mundo corporativo, por mais que a gente esteja em 2022, ainda existe muita diferença na forma que as empresas absorvem os homens e as mulheres dentro das suas funções. Mãe aos 17 anos, Dariane se mostrou resiliente ao longo de sua trajetória pessoal e principalmente profissional. Hoje ela gerencia o próprio negócio, mas para isso percorreu um longo caminho. Na minha carreira CLT, eu trabalhava na área de gestão, de gerenciamento de projetos. Para trabalhar com gerenciamento de projetos, você tem que ter uma boa dose de liderança e uma boa dose de gestão de pessoas, porque tudo que você vai entregar envolve um time. Fiz uma especialização nessa área, me desenvolvi lá dentro, fui para uma coordenação, passei para um outro negócio onde eu continuei me desenvolvendo dentro dessa área de gerenciamento de projetos e sempre nas duas pontas, gente e gestão, gente e gestão. A estrategista de negócios reuniu uma rede de mulheres empreendedoras na internet, que hoje já conta com quase 500 pessoas de várias partes do país, todas em busca de enriquecer e fortalecer parcerias. Uma das filosofias que a gente traz é uma ajudar a outra. Então, sempre a que tem mais experiência, mais condições, está mais disponível, sempre assessora a que precisa, indica os serviços, promove, a gente divulga. Então, a gente está sempre em busca de trazer esse apoio, não só um apoio comercial, mas um apoio humano também, para que a pessoa se sinta amparada para o desenvolvimento dela. O número de mulheres que começaram a empreender na pandemia cresceu 40%. Claro que o desejo de ampliar e estabilizar o próprio negócio é um dos pilares de sustentação, mesmo que o medo e a insegurança ainda sejam uma pedra no sapato para muitas delas. O medo, ele é natural, ele vai acontecer, mas quando você tem objetivos e metas bem definidos e você sabe uma estratégia, uma forma de alcançar aquilo ali, o medo é mais um percalço que você vai ter que superar, mais um ponto que você vai ter que lidar com ele. O Tati Notícias de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de noite e até amanhã. Tchau, tchau.